Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com a sua colaboração através da internet. A inovação é elemento de competitividade, mas para garantir o uso desse ativo como estratégia de mercado, é preciso consolidar mecanismos de proteção. Vamos debater aqui um dos temas mais relevantes, que é a concessão de patentes. Qual a importância desse processo para estimular o potencial de inovação do país? Como articular parcerias para aumentar o número de patentes brasileiras e o reconhecimento internacional? Vale depositar a patente ou manter o segredo industrial? A incubadora nos recomendou, e várias pessoas nos recomendaram também, cuidar, zelar pela patente do produto. Seria contra a inovação não proteger a inovação. Há mecanismos bastante tradicionais também de preservação de segredo industrial. Tanto que hoje o número que a gente usa não é o número de patentes concedidas, né? Nós usamos o número de patentes depositadas. Pelo menos 10% desses trabalhos poderiam virar uma patente. Para o debate, recebemos aqui no estúdio o Fernando Baratelli Júnior, que é gerente de informação técnica e propriedade intelectual do Centro de Pesquisa da Petrobras. A Mariângela do Rego Barros, que é presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI. E o Carlos Henrique de Brito Cruz, que é diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e cujos trabalhos, no final dos anos 90, foram fundamentais para identificar claramente o papel da universidade e da empresa na geração de inovação. E temos ainda a presença de convidados, pessoas ligadas ao tema. O Roberto Barbosa de Almeida, que é coordenador do Centro de Inovação Tecnológica do Hospital Albert Einstein. A Sônia Cristina Gama, engenheira civil, redatora de patentes e mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. E o Odilon Costa, diretor de Relações Institucionais do Laboratório Cristália. A Maria Aparecida de Souza, que é diretora técnica de Propriedade Intelectual da Agência USP de Inovação. E o Eduardo Carneiro Vasques, que é advogado e diretor da Ideativa, Propriedade Intelectual. E o Sérgio Matra, que é diretor da consultoria especializada em propriedade intelectual, Clark Model. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. E você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas, enviando seus trabalhos ou perguntas. Inovação é sinônimo de desenvolvimento e base para a sobrevivência no mercado. Mas toda grande ideia precisa ser protegida para garantir ao seu criador o direito de explorar com exclusividade a descoberta. Patentear pode ser um dos caminhos. Junte mentes criativas com ousadia e coloque várias pitadas de forte desejo por desenvolvimento. Espere e, após anos de insistência, pesquisa, dedicação, entre erros e adequações, o resultado provavelmente será um produto inovador. A ideia será transformada em valor. E o que fazer para proteger essa criação? A microempresa Davos do Brasil teve essa dúvida após desenvolver um produto chamado UV30, que por meio de microtecnologia restaura partículas danificadas, cristaliza superfícies e reduz o atrito do ar. Os potenciais clientes ficavam muito entusiasmados, mas muito. E a primeira reação, eles brincavam assim, coitada da empresa tal, coitada da empresa tal. Só que essas empresas eram grandes multinacionais. E nós entendemos então que a gente estava entrando numa área de gente grande. E a incubadora nos recomendou, e várias pessoas nos recomendaram também, cuidar, zelar pela patente do produto. É aí que entra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, órgão público responsável pelo registro de marcas e concessão de patentes. E conseguir aprovação não é uma tarefa simples. Dos 3.177 pedidos registrados em 2005, apenas 907 receberam a carta de patente. O principal desafio para conseguir a patente foi a comprovação da inovação tecnológica. O processo de registro no INPI passa preliminarmente por uma pesquisa de similaridade e depois por uma definição de inventividade
e essa definição é comparada com o que existe nessa tecnologia e não havendo nada, até o pedido de patente é então reconhecido e publicado pelo INPI, que foi o que aconteceu conosco. E ao conseguir o reconhecimento, aumentaram em 80% a venda do produto. Representantes do setor industrial afirmam que a patente é um mecanismo essencial para o desenvolvimento econômico do país, justamente por estimular a inovação. Ninguém vai desenvolver um trabalho longo, difícil, caro, de buscar o novo, se descoberto esse novo, esta pessoa ou esta instituição não tiver algum direito em relação àquilo que descobriu. Seria contra a inovação não proteger a inovação. Patente o que é? Essencialmente é um contrato que a sociedade faz com o inventor, dando a ele, a ela, o monopólio daquela invenção sob certas condições por um tempo e depois isso cai em domínio público. Tem uma discussão aí bastante complexa. Historicamente, para que servia a patente? A pessoa desenvolvia um produto, em geral quebrava a cara de início e quem vinha depois acabava se beneficiando. Então, com a patente, a pessoa tem a sua invenção, ela registra, ela é obrigada a abrir as informações para que todo mundo saiba como é o processo e tem direito de explorar aquela invenção durante um determinado período. Agora, com a dinâmica atual do mundo, da tecnologia e da inovação, se você não tem uma estrutura que possa transformar aquela patente em produtos, quais os riscos que você tem? Você abre a sua ideia, pode chegar alguém, colocar um avanço incremental, eventualmente criar uma outra patente, aproveitar aquele conhecimento e acabar se impondo por ter uma melhor estrutura. Essa é a grande discussão que se tem hoje, até que ponto um país hoje, como o Brasil, está apto a usar a patente como o grande ferramental de defesa e da propriedade industrial ou a outras maneiras. Eu queria primeiro perguntar para o Fernando Baratelli Júnior, que é gerente de informação técnica e propriedade intelectual do Centro de Pesquisa da Petrobras, como que a Petrobras, que no caso é uma baita multinacional, trata a questão dos seus processos internos. O que vira patente e o que é segredo industrial? Bem, nós temos um sistema de governança onde em toda a companhia existem as inovações e essas inovações identificadas são mandadas por uma comunicação confidencial para a nossa gerência. A nossa gerência trata essas informações e nós temos um comitê de licenciamento de tecnologias que tem representantes da empresa toda que de cada 2 em 2 meses analisa aquelas notificações de invenção e estabelece quais têm uma maior prioridade, quais não devem ser patenteadas, quais representam, digamos, um segredo de negócio e não se deve publicar, não se deve passar nenhuma informação. A questão fundamental é o rastreamento. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, nós desenvolvemos gasolina da Fórmula 1. Essa gasolina da Fórmula 1 nós consideramos como segredo de negócio, porque se eu informar a formulação numa patente, os outros podem ter conhecimento e fazer a mesma formulação e utilizar e nós não vamos ter como verificar que eles estão usando aquilo. Então, o rastreamento é um dos aspectos fundamentais para você definir se vamos fazer uma patente ou não. Eu queria ver com o Brito Cruz. O Brito Cruz, além de diretor científico da FAPESP, foi reitor da Unicamp também, que são 2 centros aqui em São Paulo de excelência nessa área de inovação. A Unicamp, inclusive, criou uma área para patentes. Brito, você acredita que hoje o sistema de patentes, como está, essa área de patentes, ela desenvolve resultados efetivos, principalmente levando em conta que você tem que ter um sistema de patentes em outros países também? Qual o balanço que se dá na FAPESP e em outras instituições sobre essa tentativa de ampliar o registro de patentes? Há uma evolução muito clara no Brasil sobre a atenção dada à propriedade intelectual e, dentro da propriedade intelectual, a questão das patentes e do patenteamento. Uma das questões que frequentemente desvia um pouco a discussão no país é que a gente começa a falar de patentes e daí a pouco a gente está falando de patentes
na universidade, patentes do mundo acadêmico, quando, na verdade, a patente é muito, muito mais um instrumento do mundo empresarial, do mundo industrial, do que do mundo acadêmico, sem querer desprestigiar e desvalorizar as patentes acadêmicas, que são relevantes e importantes, mas em qualquer país que tenha uma economia saudável, 95% das patentes vêm de empresas e 5% ou menos vêm do mundo acadêmico, universidades e institutos de pesquisa. Eu queria ver com a Maria Ângela do Rego Barros. A ANPEI é uma associação que pega as empresas inovadoras. Como que a patente é encarada hoje no âmbito das empresas brasileiras inovadoras, Maria Ângela? Até que ponto que vale a pena você montar patente aqui, depois registrar aqui, depois ir nos Estados Unidos, fazer esse rastreamento? Quem que tem estrutura para isso? Realmente, quando você olha o total de empresas brasileiras que atuam na área de inovação, a patente não é encarada como um mecanismo protetor. Pelo contrário, hoje no Brasil é um mecanismo que inibe a inovação, seja da pequena à grande empresa. A grande empresa se organiza, como o caso da Petrobras, eu tenho o caso pessoal nosso na Motorola, nós optamos muito mais pelo segredo industrial do que pela patente, pela velocidade dos negócios e, efetivamente, o que nós temos hoje implantado no Brasil não favorece, né, a dinâmica de negócios que é necessária no mundo globalizado. Sobre essa questão que foi colocada pelo Brito, Nassif, é extremamente importante atentar para o fato de que as grandes empresas internacionais utilizam o recurso da patente para alavancar seus mercados, né? As grandes empresas internacionais, e eu represento a Clark Monet, que é uma consultoria internacional na área de proteção de conhecimento, propriedade intelectual e proteção da inovação, essas grandes empresas internacionais hoje são as maiores depositantes de patentes dentro do Brasil, né? Então, na verdade, existe um reconhecimento e cada vez mais há um reconhecimento no mundo da importância de trazer e de proteger conhecimento. Por essa razão, a proteção dos processos de inovação, a proteção do conhecimento gerado dentro das organizações, independente do tamanho, independente do faturamento dessa organização, é extremamente importante para perdurar aquela organização e garantir a monetização do seu conhecimento. Eu queria que a Maria Ângela desenvolvesse um pouquinho mais essa questão que eu acho que é crucial. Até que ponto, por que a patente hoje não é um fator de disseminador de inovação? Dá para dar alguns exemplos? Sim, a questão básica que a gente considera a grande massa de empresas no Brasil. A dinâmica de negócios hoje é tamanha, né, que qualquer entrave que nós tenhamos em processo, que é o grande problema que nós encontramos aqui no Brasil, vai direcionar a empresa para outros mecanismos de proteção. A proteção é necessária, mas ela tem que ter a mesma dinâmica do negócio, porque se eu chegar com uma nova tecnologia, como nós comentamos, algum diferencial incremental, o concorrente já sai na frente, você continua no seu processo, esperando ainda a análise, não tem a liberação da carta de patente, você saiu do mercado. Então, essa questão básica não questiona-se a proteção em si, mas o processo de obtenção dessa proteção, que é o fator de dificuldade para as empresas. Vamos à primeira pergunta de internauta de hoje. Nós temos vários incentivos, como a Lei de Inovação e as chamadas públicas que são lançadas pelos órgãos de fomento, mas nós não temos o condicionamento desta inovação oriunda desse sistema de subvenção econômica à proteção da propriedade intelectual. Nós temos uma carência de dispositivo legal que estabeleça a obrigatoriedade de proteção dessa patente ou desse desenho industrial, do que venha a ser desenvolvido, e isto faz com que nosso número de patentes não tenha aumentado no Brasil, mesmo após a entrada em vigor da Lei de Inovação. Então eu gostaria de ouvir a opinião se não é importante a gente ter a vinculação dessas coisas, dinheiro público, né, e proteção da propriedade intelectual decorrente da inovação. Porque, de maneira diferente, eu penso que a gente vai estar incentivando a produção de tecnologia no Brasil, mas também deixando isso livre para ser explorado em qualquer outro país. E nós temos
a possibilidade, por exemplo, de ter uma concorrência da China com um custo muito inferior de produção, inviabilizando que o recurso oriundo daquele produto inovador fique no Brasil, porque não houve a proteção e não há exclusividade. Eu queria perguntar para o Brito Cruz, que está no centro aí dessa questão com a FAPESP também, de que maneira que isso é trabalhado? Porque antes a gente tinha aquela síndrome do trabalho de publicar em publicações internacionais. Então, o acadêmico publicava lá e vinha o coreano e transformava em produto. Agora se tem a patente como estímulo. Agora, essa questão colocada pelo internauta, a FAPESP, por exemplo, como é que trabalha, Brito? Olha, a FAPESP e várias outras organizações no Brasil trabalham seguindo aquilo que é a prescrição legal, que em todo projeto de pesquisa, o pesquisador responsável tem a responsabilidade, além de desenvolver o projeto, de identificar as oportunidades de proteção de propriedade intelectual. E eles fazem isso com bastante atenção, porque essa identificação pode gerar para ele um benefício, inclusive monetário, mais adiante. Mas eu queria adicionar uma coisa, Nassif, que é a questão seguinte. A gente não deve considerar que a ideia da proteção da propriedade intelectual é algo feito para beneficiar a empresa ou o inventor. Na verdade, a ideia da propriedade intelectual foi algo que a humanidade, a sociedade criou para favorecer a sociedade, porque é um instrumento necessário para que aquela pessoa que tem uma ideia boa não fique com medo de contar ou de fazer alguma coisa com a ideia. E as sociedades progridem mais quando as pessoas que têm boas ideias aplicam e convertem aquela ideia em alguma coisa. Então, os mecanismos de proteção, que pode ser a patente, pode ser o segredo industrial, podem ser alguns outros que existem, eles existem porque vários países, quer dizer, na verdade, a humanidade chegou à conclusão que para que haja mais ideias, é preciso haver um instrumento através do qual o Estado garanta certos benefícios para quem tem as melhores ideias. Patentear não é a única forma de proteger uma inovação. Algumas empresas optam pelo mecanismo do segredo. Muitas vezes, dominar o processo de produção pode ser mais relevante do que a própria patente. Existem empresas que atuam por décadas no mercado. Seus produtos são verdadeiros fenômenos de atração popular e nunca foram patenteados. As fórmulas e processos são segredos industriais muito bem guardados. Claro que tudo tem suas possibilidades de vazamento, mas há mecanismos bastante tradicionais também de preservação de segredo industrial. Espaços reservados, cláusula de confidencialidade. Quando não tem propriedade intelectual, nós chamamos de know-how, né? Como que você faz um determinado produto ou trabalha dentro de um determinado processo. O outro é a propriedade intelectual, quer dizer, você achou um negócio completamente novo, nunca ninguém fez nada parecido com aquilo, e então merece, dentro de alguns critérios, merece você depositar uma patente. Para Cassinelli, se a patente não é bem feita, a empresa corre o risco de abrir os detalhes do produto para o concorrente, o qual, com algumas alterações de processos e estrutura, pode criar algo similar e gerar o que se chama de quebra de patente. Mas ainda assim, enxerga na patente não só um reconhecimento da competência de inovação da empresa, como a garantia de que por 20 anos eles poderão exercer total domínio sobre a criação. Para ele, o problema brasileiro é a burocracia e o tempo que leva para a criação ser patenteada. Tanto que hoje o número que a gente usa não é o número de patentes concedidas, né? Nós usamos o número de patentes depositadas. Então a Braskem ela tem 250 patentes depositadas e temos aproximadamente 70 patentes concedidas. 2 semanas atrás eu recebi a notícia que uma patente que nós depositamos no ano 2000 foi concedida. Então 10 anos, metade da vida média da patente. Talvez por isso o Brasil esteja atrás de países como China, Rússia e Índia no ranking de registros de patentes. Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em 2008,
foram apenas 451 pedidos, contra 6.089 da China, 766 da Índia e 666 da Rússia. O Brasil ainda se destaca principalmente pela inovação tecnológica na exploração de petróleo. É de que o Brasil é grande demais para ficar simplesmente disputando o mercado da cópia ou o mercado da commodity, que obviamente a commodity é importante, mas o que hoje assegura grandes resultados econômicos, grandes resultados tecnológicos, grandes resultados humanos, é o país que desenvolve uma coisa nova, né? Seja produto, seja serviço. Isso faz parte da consciência nacional. E a propriedade intelectual é defendida por uma legislação cada vez mais precisa. Nós temos uma boa lei de patentes, tem lei do bem, tem lei de incentivos, temos órgãos do governo que trabalham bem nisso, como por exemplo a FINEP. E insisto, o que não funciona bem ainda, né, é o fato de que a gente ainda tem muita burocracia, muita demora, que acaba atrapalhando as boas potencialidades que o país possui. Vamos aí a alguns pontos que foram colocados que são importantes para a discussão aqui. Esse tempo que demora para a patente, que às vezes acaba com a vida útil do produto, né? O segundo ponto é essa questão das chamadas patentes incrementais. Ou seja, eu tenho uma patente, eu abro todo o meu processo de produção, vem alguém, coloca algum avanço em relação àquilo, patenteia e, como tem uma estrutura melhor, acaba se beneficiando mais do que o próprio inventor. E o terceiro é quando você sai do Brasil e passa a ter que patentear em outros países também, como os Estados Unidos, onde essa dinâmica terrível de inovação hoje em dia não é acompanhada pelos organismos de registro e acaba gerando pendências jurídicas fantásticas. Eu queria ver com o Odilon Costa, que é do Laboratório Cristália, que é uma área também relevante, onde os investimentos são pesados. Como que um laboratório brasileiro encara essa questão da patente? O que vocês conseguiram até agora e quais as sugestões para aprimoramento do modelo? Olha, em primeiro lugar, o registro de que o Laboratório Cristália não é só um laboratório Cristália. É um complexo industrial farmoquímico, farmacêutico, de biotecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E é tudo isso mesmo, num lugar só, em Itapira, no interior de São Paulo. A vocação, a empresa já nasceu assim, né? E ela é uma empresa que, como quase todos os laboratórios nacionais, iniciam a sua vida fazendo cópia, aprendendo a copiar para aprender a inovar. E o Cristália hoje faz um depósito de patente a cada 180 dias, ou seja, 2 ao ano. Tem um volume, nesse momento, de 117 pedidos já depositados e 21 concedidos. Quais os mais relevantes? Os mais relevantes são um anestésico, um produto, inovação do Cristália total, radical, que é para disfunção erétil, e alguns anestésicos e analgésicos. É uma linha bastante interessante. E outros psicotrópicos também. E quando vocês... Aqui, quanto tempo leva para registrar aqui? E quando vocês vão para fora, quais as dificuldades principais encontradas? Olha, são aquelas todas que foram citadas aqui, né? A única... eu até queria aproveitar esse ponto aqui para matar uma curiosidade e uma dúvida que pode ser do telespectador também. Na questão da patente e do segredo industrial, quer dizer, eu estou impedido de lançar o produto, eu posso entrar com o registro e sair de imediato. Talvez tenha que ficar clara essa questão, né? Porque nós estávamos discutindo aqui a questão do segredo contra a questão da patente. Quer dizer, eu mantenho o segredo ou eu faço a patente? Eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu posso sair com o produto, garanto a minha posição de mercado, enquanto a patente corre. Tá. Agora, está dito e é definitivo de que o processo é um processo que tem uma burocracia e que precisa, o Brasil, eu acho que precisa, nesse momento, muito mais de uma coordenação no todo o tema de inovação e de patenteabilidade do que outra coisa. Quer dizer, nós discutimos muito, mas existem muitos conflitos e muitas divergências não atendidas. No caso de remédio, além do INPI, tem que passar pela Anvisa também? Tem que passar pela Anvisa. Quer dizer, a Anvisa, nesse momento, ela tem que fazer a anuência prévia. Quer dizer, o INPI começa o processo e pergunta à Anvisa se aquilo
traz realmente uma inovação terapêutica, um ganho terapêutico, ou se já existe coisas no mercado que contemplam aquela doença, aquele tratamento. Bom, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu queria perguntar para o Eduardo Carneiro Vasques, que é advogado, diretor da Ideia Ativa, Propriedade Intelectual, essa questão do mercado americano, fora daqui, que parece que tem havido uma judicialização, uma disputa jurídica muito grande lá fora, em cima de patentes, questionamento. Como é que está esse quadro? Nassif, na verdade, a gente tem que considerar que as patentes, em geral, elas observam os requisitos de novidade em nível mundial. Então, você tem muita discussão envolvendo patente hoje, basicamente demonstrando que um determinado invento ele traz conhecimentos que já eram do estado da técnica, né? Então, nos Estados Unidos existe uma jurisprudência muito sedimentada nesse sentido. Mas lá os critérios de patenteabilidade são um pouco distintos dos nossos, são um pouco mais amplos do que os nossos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem alguns fatos que são até um pouco folclóricos. É conhecida a patente de método de empurrar a criança em cadeira de balanço. Né? E existem outras questões que lá são patenteáveis que aqui não são. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma patente que é muito útil e existe, mas que no Brasil não poderia ser patenteada a princípio, é a patente que a Amazon.com usa, que ela patenteou, que é o método de compra com um clique no seu site. Então, o internauta que vai até a Amazon, ele tem um mecanismo próprio que ele se cadastra previamente e com um único clique ele consegue comprar esse produto. No Brasil, isso seria dificilmente patenteado, porque aqui a gente tem algumas exclusões que são bastante rígidas, no sentido de que ideias, métodos de negócio, conceitos comerciais não são patenteáveis. Então, muitas empresas, nesses casos, optam pelo segredo industrial, porque você tem que considerar, na verdade, caso a caso, quando aquele conhecimento ele é patenteável ou não, quando é conveniente patentear e quando é conveniente você usar o segredo de negócio. Tá bem. Vamos aí a mais uma pergunta de internauta. Em qual situação a queda da patente no Brasil é viável? Quebra de patente, às vezes a gente entende coisas diferentes, né? A quebra de patente que a gente ouve mais falar na imprensa é aquela quebra de patente que na verdade não é uma quebra, é uma licença compulsória, que existe alguns casos específicos de interesse público, que um determinado fabricante não explora ou explora com um preço que seja inviável para o governo, para planos governamentais implementarem isso em larga escala no país. Então existe um procedimento que é todo regulado, que na verdade não é uma quebra de patente, porque existe pagamento de royalties, existe uma espécie de uma licitação, uma oferta pública, e nesses casos específicos é possível você evitar a exclusividade da patente. Né? Tá. O Baratelli. Eu queria colocar uma visão um pouquinho diferente no que respeita à questão do tempo que demora aí a patente para ser concedida. Na verdade, quando você deposita, você já tem uma expectativa de direito. E nós, por exemplo, nós licenciamos tecnologias que ainda não foi concedida a patente. E demora bastante no país, está melhorando um pouco, mas demora também nos outros países. E dependendo da complexidade, você tem muitas exigências que você tem que mudar a redação, você tem que adaptar ao que o examinador dos outros países também exige. Então, no instante que você depositou, já tem uma expectativa de patente. Nós já recebemos cartas dizendo, olha, com uma notificação extrajudicial mandada pelos advogados aí, né, que vocês estão infringindo a nossa patente. Na verdade, não era patente, era um pedido de patente. E o que a companhia procura fazer nesses casos? Procura analisar se você tem, durante o processo de avaliação pelo examinador, existe uma etapa onde qualquer terceira parte pode colocar subsídios ao exame da patente, aonde você vai dizer, não, isso aqui já tem anterioridade, isso aqui não existe a novidade, não existe fundamentalmente a novidade, né? Ou então também diz que não existe a atividade inventiva. E depois, concedida a patente, a gente também pode ter uma outra etapa, que é uma etapa de... me escapou o nome aqui, mas é uma etapa onde a companhia que se sentiu prejudicada pela patente concedida entra contra o INPI. E depois, essa nulidade administrativa não tendo sido exitosa, você pode entrar eventualmente numa questão judicial. Então, isso quando a patente é importante. Nós temos um caso aí, por exemplo, que existem configurações de plataformas que foi colocada no mundo inteiro e
várias companhias estão tentando derrubar essas patentes nesses países todos. E no caso brasileiro, ainda o processo está em andamento, então a gente tem que decidir o que nós fazemos. Pagamos uma licença ou apostamos que a patente não vai ser concedida? Tem uma coisa, Nassif, que o que o Baratelli falou me traz à mente, que acho que é muito importante. Quer dizer, tem um assunto sobre estabelecer uma tradição ou uma cultura no país sobre como funciona esse assunto da propriedade intelectual. E no Brasil isso é um assunto relativamente jovem. A lei de patentes é de 1997, eu acho, 96. Está certo que não é para demorar para analisar uma patente 10 anos. Aí está fora do esquadro completamente. Mas o número de qualquer país europeu ou dos Estados Unidos é um número que não é medido em geral em meses, é medido em 1 ano, 2 anos. Não é uma coisa fora de propósito, porque o direito já existe quando a patente está depositada. E as empresas em geral se movem nisso. O internauta Luiz Otávio trabalha no desenvolvimento de um novo produto e conta a sua experiência. Em orquestra sinfônica. Aqui é a palheta que faz soar o instrumento. É feita de uma gramínea chamada Arundodonax. O meu objetivo é descobrir um genérico brasileiro, uma vez que esse material é genuinamente importado atualmente a peso de euro e dólar. O meu objetivo é construir a palheta brasileira, melhor ou igual à que se vende lá fora. E quero somar esforços com pessoas que se interessem por esses assuntos. O princípio básico da patente é o grau de inovação. Quer dizer, esse é o princípio básico. Você só consegue patentear algo se existe um grau de inovação suficiente que justifique a solicitação da proteção do mesmo. No caso apresentado especificamente pelo internauta, o que a gente tem é uma substituição de matéria-prima e nada mais do que isso. Quer dizer, a palheta já existe, não existe grau de inovação e, naturalmente, nesse caso específico, não se justifica a solicitação de uma patente. A lei da inovação permitiu um salto da inovação no Brasil, mas ainda é preciso avançar em parcerias, criar um ambiente adequado entre empresas, universidades, setor público e dar apoio ao pesquisador para transformar ideias em ativos e aumentar o número de patentes e de inovação no Brasil. Invenção é diferente de inovação. A invenção é fruto de uma atividade intelectual, que pode ter, evidentemente, um lado experimental, pode ter o que for, mas a inovação ela se materializa pelo uso. O sucesso da inovação de uma inovação potencial é dado pelo mercado. Por isso, o número de artigos publicados não se compara às patentes que surgem no ambiente acadêmico. A Universidade de São Paulo é um exemplo. Em 2007 foram cerca de 5.700 publicações em revistas indexadas ISI. Em 2008 esse número subiu para 8.700. Se você considerar que esses trabalhos, exatamente em função, vou dizer, do processo de seleção que eles sofrem para serem publicados, você pode considerar que todos esses trabalhos são trabalhos que estão no limiar do conhecimento. Após o estímulo da Agência de Inovação a invenções com potencial para se tornar produtos competitivos, a média de patentes da universidade, que era de 20 a 30 por ano, saltou para 100. Você podia estimar que pelo menos 10% desses trabalhos poderiam virar uma patente. Tá? Então a gente estaria falando alguma coisa ao redor de 500 a 800 patentes por ano. E a gente ainda está na média das 100 patentes por ano. O setor privado enxerga esse gargalo e vê na parceria com as universidades a possibilidade de inovar e, como consequência, ampliar o número de patentes. E não é só isso.
as instituições privadas acabam pegando carona em editais e órgãos de fomento. São as FAPs, né, que são os órgãos estaduais, FAPESP, FAPESB, FAPERJ, FAPESC e assim por diante, né? Então, todos os estados têm um órgão desse, né? O BNDES tem uma linha que se chama Funtech, tem a FINEP, né? E tem no Ministério da Ciência e Tecnologia tem a Bolsa RAI, que a gente usa com bastante frequência. As universidades cada vez mais se abrem à realidade, né? E a realidade cada vez mais precisa das universidades. Significa que se alguém está nesse momento em alguma universidade do mundo, né, pesquisando, a tendência vai ser de que ele deseje que no transcorrer dessa pesquisa possa se transformar num produto, possa se transformar num serviço. A lei da inovação deu um passo na relação entre a academia e o setor privado. Ela torna mais fácil a transferência de tecnologia das instituições científicas tecnológicas e o licenciamento traz mecanismos de subvenção econômica para a empresa. Introduz os pesquisadores dos centros de pesquisa na participação dos royalties de licenciamento e gera um novo regime fiscal que incentiva as empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento. Um ganho, né? Mas se você for ver na estatística das empresas que utilizam, a utilização é muito baixa. Existe uma insegurança jurídica na utilização da lei da inovação, tá? Às vezes é um risco muito grande para uma empresa aplicar a lei da inovação e depois perceber lá na frente que aquilo não estava de acordo com algum dos ministérios do governo, tipo Secretaria da Fazenda, e levar uma multa por conta disso. Especificamente sobre a relação com as universidades, a ação pensada para facilitar complicou. A lei da inovação criou o NIT, que é o órgão que controla hoje a relação de contratos entre universidade e empresa, né? E esse NIT, no papel original, ele deveria simplificar o processo de relação entre a universidade e a empresa. Só que o NIT foi um elo a mais que acrescentaram na cadeia existente. Pela abrangência de temas, vocês estão vendo que a inovação tem que ser um sistema, onde você tem muitos atores. Você tem a questão legal, a questão das empresas, a questão da universidade, a questão das associações que acabam permitindo aí veicular as ideias e tudo mais. Então, como que se aprimora esse sistema, que é o tema de discussão aqui. E um dos setores que tem entrado firme agora nessa área de inovação também é o setor hospitalar, aqui em São Paulo, com o Albert Einstein e com o Sírio-Libanês. Eu queria perguntar para o Roberto Barbosa de Almeida, que é coordenador do Centro de Inovação Tecnológica do Einstein, o tipo de trabalho que é feito lá e como que essa questão da inovação é trabalhada. Bom, Nassif, primeiramente eu gostaria de lembrar que era muito confortável e ainda é muito confortável depositar um pedido de patente no NPI, que durante 7 anos você fica vivendo de glórias de que você depositou um pedido de patente, né? A empresa hoje que precisa da velocidade, ela precisa de uma resposta mais rápida, se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. Uma das maneiras que nós estamos implantando hoje no Einstein é a avaliação internacional imediata. Se essa avaliação internacional imediata do pedido de patente for positiva, nós continuamos com o processo. Se não, nós abandonamos naquele momento. E como que é essa avaliação? Existe um sistema que se chama o PCT, o Patent Cooperation Treaty, que permite que a patente seja depositada por um organismo da ONU, que é o WIPO, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e essa patente é avaliada por um organismo internacional, geralmente o escritório europeu, o escritório americano. Hoje, o escritório NPI já é capaz de fazer isso, já é uma autoridade de busca. E em 4 meses você tem uma resposta se aquele pedido de patente ele é o que se chama de Search Report, uma avaliação preliminar se aquilo é passível de ser patenteado ou não. E aí o processo segue até uma avaliação final e aí sim entra-se nas fases nacionais de cada país. Tá. Bom, eu queria perguntar para a Maria Aparecida de Souza, que é diretora técnica de propriedade intelectual da agência USP de inovação, a respeito dessa crítica que foi colocada, que as agências acabaram sendo um elo a mais burocratizando o processo.
Então, na verdade, até 1990, mais ou menos, o que havia era, as empresas procuravam diretamente o pesquisador que lhe interessava na própria universidade. Eu não sei, nós temos recebido vários retornos na universidade e parece-nos, mesmo em todas as universidades que nós conhecemos, que o NIT tem sido uma presença muito positiva. Os núcleos, eles vão fazer a gestão da propriedade intelectual, desse relacionamento com as empresas, e ele é uma forma mais tranquila de propor esse relacionamento com o pesquisador. Muitas vezes isso acontece de maneira informal. Então, quando se chega à conclusão que o resultado de pesquisa é patenteável, que vale a pena proteger ou investir mais recursos, quando essa relação não foi formalizada ou ela tem um mínimo de base legal para continuar acontecendo, nós temos muitos problemas. Então, eu não concordo com essa afirmação. Claro que os NITs também, a Lei de Inovação é de 2004, é uma relação, uma construção nova, digamos assim. Então, todos os NITs que foram criados, o da Unicamp em 2003 foi o pioneiro, da USP veio em 2005, já tinham grupos atuando, mas formalmente nessa época. Então, isso é novo. E as outras universidades também estão acompanhando. Então, claro, eles estão sendo sedimentados, mas eles ajudam muito nessa relação. Não é só o assunto do NIT, é a partir do momento que o Brasil resolveu formalizar e tratar seriamente o assunto da propriedade intelectual, isso gerou automaticamente a necessidade e a relevância de haver uma negociação entre as partes quando vai se produzir propriedade intelectual. E essa negociação, às vezes a resposta é sim, às vezes é não, eu não gosto da sua proposta, eu prefiro uma proposta diferente. Quer dizer, é mais difícil, mas é melhor. Agora, acho que mesmo para as empresas é melhor tratar com uma agência especializada que tenha conhecimento. Porque eu lembro uma vez um seminário que nós fizemos que havia muita queixa que quando ia tratar com o pesquisador, ele fazia exigências que eram descabidas, porque não tinha noção do que é o negócio. Né? Ou então criava uma situação impossível de ser defendida no futuro, porque pela lei a patente pertence à universidade, se você conversar com o pesquisador, qualquer resultado que tiver não está protegido. Bom, vamos aí a mais uma pergunta enviada para www.brasilianasoc.com.br. Se eu não patentear uma pesquisa minha e alguém fizer uma igual, eu tenho algum direito? Eu vou perguntar para a Sônia Cristina Gama, que é redatora de patentes e mestrando em propriedade intelectual e inovação pelo INPI. O que eu sugeriria seria depositar a patente e, posteriori, publicar a pesquisa. Mas corre o risco de você publicar uma outra pessoa e lá pegar a mesma ideia e patentear antes da pessoa. Então, eu acho que aí tem uma nuance que é a seguinte: em certas leis de patentes de certos países, às vezes, se o inventor puder demonstrar que ele tem registro formal de que ele fez a invenção antes, por exemplo, registro formal, no caso da patente sobre o laser, que foi uma das clássicas disputas de patente que aconteceu, foi o caderno de laboratório. O pesquisador tinha um caderno de laboratório onde ele não construía um laser, ele fez um desenho dizendo como é que era a ideia de fazer um laser, ele nem teve que demonstrar. E estava assinado por uma testemunha que era o Notary Public, que era o dono da farmácia no andar térreo do prédio onde ele morava. Ele lutou 20 anos na justiça americana por isso e ganhou o direito de ter a patente do laser e cobrar royalty de todo mundo que fizesse laser. Mas aí a gente encontra um conflito de legislações, porque nos Estados Unidos o que vale é o primeiro a inventar. No Brasil vale o primeiro a depositar. Isso. Então se essa questão tivesse ocorrido aqui no Brasil, ele não ia ganhar nunca. Agora, eu gostaria só de aduzir alguma coisa em relação ao colega do hospital Albert Einstein. É o seguinte, nós temos uma série de aplicações PCT e nós fizemos um levantamento para ver como a pesquisa preliminar, como ela influía na resposta final. Então, existem alguns pedidos de patente que o pessoal coloca, não tem inventividade, não tem novidade, é óbvio e tal. E quando a tecnologia é importante mesmo para nós colocamos as nossas argumentações e ao final nós obtemos, entendeu? Então eu sugeri o seguinte: uma tecnologia que seja realmente importante, mesmo que a pesquisa preliminar tenha dado negativa, insista e lute, porque eles têm esse viés aí de
em alguns casos, de dizer que existe, é óbvio, e a gente, se a gente achar que não é, vamos lutar. Eu tenho uma dúvida aí com respeito a essas leis de incentivo e subsídios. Até que ponto que elas geram tecnologia e trabalho de inovação novo, até que ponto elas têm um efeito substitutivo? A gente sabe de muitas empresas que têm, multinacionais até, que têm laboratórios de pesquisa, tem pesquisadores, de repente eles pegam uma instituição, pega essa lei, contrata através da instituição um conjunto de pesquisadores e substitui o seu quadro de desenvolvimento. De alguma maneira, a ANPEI tem algum estudo sobre o resultado dessas legislações? Nós temos um grupo de trabalho, ANPEI e Fiesp, né? Já há cerca de 2 anos e meio, que nós lidamos especificamente com a questão da insegurança jurídica, tanto da lei de inovação quanto da lei do bem. Vou separar as duas coisas. Né? Explica só a lei de inovação. A lei de inovação, ela trata especificamente dessa transferência, da possibilidade de fazer a parceria com a universidade, de facilitar o pesquisador de trabalhar com a empresa. Né? Ela tem toda uma carga de insegurança jurídica. Muitas das empresas não utilizam esse mecanismo porque essa relação trabalhista ainda não está bem definida em termos legais. É um ponto delicado. A questão da parceria em si, através do NIT, tem, com certeza, hoje tem uma personalidade jurídica que você faz a tratativa. Mas, em contraponto, você tem todo um arcabouço, né, por trás, pesado, da hierarquia das universidades, principalmente das públicas, né, porque a privada, naturalmente, ela pende para a questão mais de negócio do que a instituição pública, e que trava muitas das negociações. Então, voltando, a lei de inovação foca nesses 2 grandes eixos. Já a lei do bem, ela trata dos incentivos fiscais para incentivar e incrementar a inovação. Então, são 2 pontos, e que também tem sua carga de insegurança jurídica, porque não tem definições, e é nesse nicho que a ANPEI tem trabalhado com esse grupo, já nesse período que nós falamos, e a gente tem feito avanços significativos nos 2 eixos. O Comitê Universidade Empresas, através do NIT, né, dos vários NITs, chegando num guia prático de relacionamento, não só para as grandes organizações, como nós temos aqui os representantes, que você precisa toda uma carga, né, de organização para conseguir conduzir o processo de inovação dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de qualquer organismo que seja. Né? Mas você tem que ter, esse guia presta-se a qualquer patamar, porque você tem um eixo básico para nortear como é que vai ser esse relacionamento, né? Para que as empresas possam utilizar. E, do outro ponto, trabalhando na questão dos incentivos, nós estamos batalhando arduamente, e agora nós temos um acesso, nós tivemos muito bem com o pessoal do MCT, muito bem com o MDIC, e agora fechamos o cerco, estamos muito bem com o pessoal da Fazenda. Então, nós estamos na última etapa, e nosso objetivo é termos uma instrução normativa que relacione, que discrimine, que detalhe, ao menos reduzindo a nossa insegurança jurídica na utilização efetiva dos benefícios. Temos a participação de mais um internauta. Eu gostaria de saber sobre o artigo 5º da Lei 10.973, que é a Lei de Inovação, como é que as empresas podem firmar parcerias através do propósito específico. Como é que hoje esses números, como é que está sendo alcançado esses números através das próprias agências, dos núcleos de inovação tecnológica, ICTs e demais ICTs. Antes mesmo da lei de inovação, as universidades já realizavam parceria. Né? Então, foi ótimo a lei de inovação ter surgido, colocou-se no papel o que já acontecia, deu-se um caminho, a criação do NIT para que isso acontecesse. Como tem sido medido? Na maioria das universidades, não tem sido obrigatoriamente a entrada pelo NIT. Você pode ainda, as empresas ainda chegam, às vezes, no pesquisador, e muitos deles já digam, olha, vamos juntos falar com o NIT para formalizar essa parceria. Tem acontecido bastante isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu sou uma empresa, eu quero aquele pesquisador específico. Se eu vou no NIT, eu consigo aquele pesquisador específico? Certamente. O que vai acontecer? No caso da Universidade de São Paulo, tem cerca de 5.300 pesquisadores.
pesquisa aplicada, pesquisa básica, chamada pesquisa básica. Claro que vai do interesse do pesquisador também em querer firmar parceria e da própria empresa, mas sim, aí a agência faz esse contato, às vezes acontece ao contrário, o pesquisador vem com a empresa e nós ajudamos nesse momento. Bom, brasilianas.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. Acompanhem na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveitem para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.